Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui reunidos na casa do Senhor para adorar e exaltar esse Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, né? Deus que é digno de toda adoração. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu já disse que nós viemos adorar a Deus. Nós estamos a celebrar a Deus, esse Deus que é digno do nosso culto. E o culto é algo que nasce do íntimo de cada um de nós. O louvor, a adoração a Deus é algo que nasce do coração de cada um, a partir das nossas intenções, a partir daquilo que Deus vê em mim. Ele recebe o meu culto, Ele recebe a minha adoração. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que Deus tem contemplado em você? O que Deus tem contemplado na sua mente, no seu coração, é nesse momento em que você se reúne para o adorar. Nesse momento em que você se separou para cultuar, para prestar uma adoração, o que Ele viu, o que Ele recebeu de você até aqui. Onde está a tua mente? Onde está o teu coração? Talvez nós temos facilidade de permitir que a nossa mente se atente a quem está cantando e as coisas que estão ao redor, mas muitas às vezes nós não paramos para dizer: Deus, eu quero adorar nessa noite de verdade. Eu quero cultuar o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero falar contigo. E eu quero que nesse momento você faça essa oração. Feche os seus olhos nesse momento e diga: Deus, eu estou aqui porque eu o amo acima de todas as coisas. Diga isso para Deus. Deus, eu estou aqui porque eu quero exaltar o teu nome. Eu te louvo pela tua presença neste lugar. Eu não vim aqui, Deus, fazer nada além de exaltar o teu santo nome. Fale isso com Deus nesse momento, querido, em nome de Jesus. Ore ao Senhor assim. Glorifica o Senhor pela presença dele na tua vida. Glorifica o Senhor porque Ele é Deus e Ele nos amou acima de todas as coisas. Pai, nós exaltamos nessa noite. Nós o celebramos porque o Senhor é Deus, ó Pai. O Senhor é Deus acima de tudo que está acontecendo aqui, Pai. Eu louvo pela tua grandeza e pelas tuas misericórdias sobre a minha vida, Senhor. Ó Deus, eu louvo porque o Senhor tem estendido, ó Deus, os teus braços, as tuas mãos de misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos reunidos neste lugar. E ó Deus, nós queremos, ó Deus, sair daqui nessa noite impactados, ó Pai, não pela liturgia do culto, mas pela presença do Senhor neste lugar, meu Deus. Ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, o teu Espírito possa agir no meio da tua igreja, no meio do teu povo, ó Deus, e produzir nos nossos corações o avivamento da tua presença, Senhor. Ó Deus, renove o nosso interior, renove as nossas forças, renove, ó Deus, o nosso íntimo, Pai, para que nós possamos prestar uma adoração sincera ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor assim possa falar ao teu coração nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Deixe a sua Bíblia aberta nesse salmo, que nós iremos trabalhar com ele um pouco nessa noite. O texto, o salmista diz, fala de um Deus que, quando nós cremos nele, ele se torna o cuidador,
Ele se torna a nossa fortaleza, Ele se torna o nosso refúgio, Ele se torna a nossa segurança. E diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus dos exércitos está no meio de nós. Por isso, nós não temeremos as lutas, não temeremos as adversidades que podem vir diante de nós e diante dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, irmão. Hoje é o primeiro domingo de 2015, não é isso? Primeiro domingo de 2015. Hoje pela manhã nós falamos sobre o propósito da igreja. O propósito, a missão da igreja. A missão da igreja é apresentar uma pessoa muito especial a pessoas que ainda não o conhecem. O propósito da igreja é sair e apresentar uma pessoa especial, que é Jesus Cristo, àqueles que ainda não conhecem. E eu dizia pela manhã que Jesus, durante esse ano de 2015, precisa ser um amigo seu tão íntimo, que em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você entrar, Ele precisa estar com você. Ele precisa ir com você. E Ele não pode passar despercebido. É importante que aonde que você entre com Ele, você apresente esse Jesus. Você mostre esse Jesus. Porque Jesus deseja ter muitos encontros especiais ao longo de 2015 com muitas pessoas. E para ter esses encontros, você precisa apresentar Ele a essas pessoas. Porque o nosso propósito é anunciar o Cristo. A nossa missão é anunciar Jesus aos povos, nações e às pessoas. Mas é bem verdade que também nós temos planos humanos, não é isso? Todos nós temos sonhos. Um tem sonho de comprar a casa própria, outro tem sonho de passar na faculdade, outros têm projeto de comprar um carro melhor, outros têm de comprar uma bicicleta, comprar uma moto, e muitos temos sonhos, e os sonhos são bons, e é importante que nós possamos traçar os nossos objetivos. De repente você está aí, começou a construir uma casa, e o seu sonho é o quê? É concluir a sua construção. Está concluído lá, Emerson? Terminou? Quase. Você vai chegar lá. Nós fazemos projetos, né? Nós temos ideais de vida. Isso é muito importante. Querido, mas eu quero, diante disso, chamar a sua atenção para algo. Nós temos um impostor ou um inimigo que milita contra as nossas vidas.
E diante disso, ele trabalha para que nós não alcancemos nossos sonhos, para que nós não alcancemos nossos objetivos, para que nós possamos recuar de tudo aquilo que nós estamos propondo nesse início de ano, seja nos desafios espirituais da minha vida como crente, de levar o Cristo, de anunciar a palavra, de propagar o Evangelho, seja nos projetos pessoais, familiar ou projeto profissional de estudo, independente do projeto que nós temos, há um inimigo que trabalha para que nós não possamos alcançar os nossos objetivos. Isso é evidente ao longo da história da humanidade, da história do povo de Deus. Você vai ver que por muitas vezes, por muitos momentos, esse inimigo que é Satanás, ele se levanta contra as famílias, contra os lares, contra a igreja, contra a humanidade no contexto geral. É comum você ver pessoas iniciando uma caminhada e de repente recuando, parando, desistindo. Na quinta-feira eu cheguei aqui muito triste. Uma pessoa que estava no meio de nós, já caminhando, firme, com muitos objetivos, com muito sonho, com muito propósito. Talvez você não tenha percebido, às vezes nós não atentamos para aqueles que estão no meio de nós e somem. E nós nem perguntamos por quê. E a esposa me ligou e falou: pastor, teve uma recaída, está nas drogas. Como eu fiquei triste, irmãos, como eu fiquei triste. Um pai de família com todos os sonhos, com todos os objetivos, estava firme, mas deu uma brecha e caiu. Permitiu que o inimigo frustrasse os seus projetos, os seus sonhos de pai de família, de servo do Senhor. Permitiu que o inimigo entrasse por uma brecha que ele deixou aberta na sua vida e o envergonhasse. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero desafiar você nessa noite, não apenas traçar os seus objetivos, não apenas desafiar você a colocar propósito no seu coração para esse ano que se inicia, mas colocar os seus propósitos diante deste Deus, que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro, que é um Deus bem presente no momento das lutas, nos momentos das adversidades. Antes de eu preparar esse sermão, eu fui essa semana à praia com minha família e fui 2 vezes. E da última vez fui eu, irmã minha do Paraná que estava aqui, e nós já estávamos cansados, e criança não cansa, né? Criança não cansa. E o Felipe queria ficar na água e nós saímos e eu fiquei cuidando dele de fora da água. E o Felipe não tem medo, mas ele vai até onde ele consegue o pezinho, onde a cabecinha dele está de fora, ele vai. E eu fiquei ali, prestando atenção nas atitudes do Felipe, enquanto ele tomava banho na praia. E ele percebeu, no começo ele estava com medo de entrar no mar. E depois que ele entrou no mar, ele perdeu o medo da onda. E eu comecei a observar o Felipe. E enquanto eu observava o Felipe, o Espírito Santo de Deus falou tremendamente ao meu coração. Ele não está passando bem. Ajuda Linaldo para mim. É esse sol e esse calor todo. Eu pedi o Naldo para ajudar, ele correu. Tá bom. Queridos, orem pelo Felipe, essas viroses, esse calor todo, e às vezes acontecem essas coisas, né? Mas eu fiquei observando o Felipe, uma coisa, e Deus começou a falar comigo a partir daquele momento, porque o Felipe começou
descobrir como superar as ondas. E é interessante que, quando ele via uma onda muito alta e que ele não conseguia pular, ele mergulhava naquela onda e até que ela passasse por cima dele. E quando ele via que a onda era menor, ele dava um pulinho e a onda passava. E quando eu comecei a ver aquilo, Deus começou a falar ao meu coração. E Deus começou a me mostrar que a nossa vida, a nossa caminhada de vida é como o mar. Existe um momento que você enfrenta algumas ondas leves. Existe outros momentos em que as ondas parecem que vão nos engolir, tão grandes que elas são. E o Espírito de Deus foi mostrando para mim o que Deus sente em relação a mim e a você. Quando eu e você começamos a perceber e começamos a nos encorajar a enfrentar essas lutas e a enfrentar esses problemas que vêm diante de nós. E eu entendi uma coisa, irmãos: quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, quando as ondas vêm sobre as nossas vidas, quando os problemas do dia a dia vêm, Deus deseja imensamente ver as nossas atitudes para superar os nossos problemas e os nossos obstáculos. Deus espera que eu e você, como filhos, lutemos para superar as adversidades, os problemas que vêm diante de nós. Quando nós, como filhos de Deus, enfrentamos as crises, quando nós, como filhos de Deus, aprendemos a passar pelas ondas, a passar pelos problemas, a passar pelos dias bons, pelos dias tranquilos, mas também aprendemos a passar pelos dias maus, confiante no Senhor, nós alegramos o coração de Deus. Quando o filho recua, quando o filho desiste, nós entristecemos o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o salmista diz que Ele é quem nos fortalece, Ele é quem vai nos socorrer. E se nós cremos nisso verdadeiramente, não há motivo para recuar. E sabe uma coisa que eu percebi? Que apesar do Felipe estar ali enfrentando aquelas ondas, eu estava próximo dele. E eu sabia que a qualquer momento que eu percebesse uma situação em que ele não teria condições de resolver sozinho, eu ia estender as mãos para ele e ele estava seguro. Presta atenção, querido. Qualquer momento em que as suas forças não for capaz de superar, Deus vai estender as mãos sobre a tua vida e você nunca estará sozinho. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Nós nunca estamos longe dos olhos de Deus. Nós nunca estamos longe dos olhos de Deus. Mas Deus, às vezes, Ele quer ver as nossas atitudes. Deus quer ver como nós crescemos. Como é bom, como era interessante olhar para o Felipe e ver que ele estava superando aquele obstáculo. Querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Durante esse ano vou vir muitos obstáculos sobre a sua vida. Talvez obstáculos que no ano de 2014 você não foi capaz de superar. Mas eles virão de novo para que você tenha a oportunidade de crescer em Deus. Crescer na fé em Deus, em Cristo Jesus. Eu vendo um filme, isso marcou a minha vida, um filme de comédia, o nome do filme é O Todo-Poderoso. Um cara lá que queria tomar o lugar de Deus. E eu vi uma frase nesse filme que chamou muito a minha atenção. E ele dizia assim: quando nós oramos para Deus, quando nós pedimos, ele não falou orar, quando pedimos para Deus, para que Deus nos dê paciência, sabe o que Deus nos dá? Paciência, não. Ele dizia assim: não, Deus vai te dar oportunidade de ser paciente. Quando nós oramos a Deus pedindo controle, domínio próprio, Deus vai te dar, sabe o quê?
oportunidade para o exercício do domínio próprio. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, Deus vai nos dar oportunidade de sermos sábios. Eu não sei o que você tem pedido a Deus durante esse ano, nos seus propósitos, no seu projeto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que você tem pedido a Deus, Deus vai te dar a oportunidade de viver. Por isso, não deixe passar em branco. Não deixe passar em branco. Porque aquilo que você tem colocado como propósito, aquilo que você deseja superar, se você usar as suas forças, se você entender o que Salomão estava falando, quando ele escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto vier às tuas mãos, faça, tudo quanto vier às tuas mãos, sem perder o princípio de honrar a Deus. Faça conforme as tuas forças. Seja pai, dedique-se ao máximo a esse privilégio de ser pai. Seja um marido exemplar conforme as suas forças. Seja um profissional na sua área, se dedique. Seja um bom aluno, seja um bom músico, seja um bom professor da escola bíblica dominical, seja um bom, sumiu a palavra, cuidador do som, multimídia, seja bom, faça conforme Deus tem colocado nas suas mãos, faça com toda a sua força. Talvez o melhor exemplo para isso é os caras que gostam de jogar uma pelada, né? Gostam de jogar um futebol. No futebol, quando o cara gosta, ele vai ao limite que o corpo dele aguenta. Mira, você não estava aguentando mais, Miro, quinta-feira. Você estava morrendo, mas estava lá até o último suor. Por quê? Porque ele estava entregando toda a sua força pelaquilo que ele queria fazer. Nós precisamos entender que é isso que a palavra está dizendo. Filipe, quando ele estava vendo as ondas, e as ondas vinham sobre ele, ele estava dando o máximo dele para superar aquelas ondas. E sabe por que Filipe estava ali? Sabe por que ele estava ali? Porque ele dava uma olhadinha assim, ele via que eu estava perto. Se eu saísse, ele ia atrás de mim, porque ele tem medo. Sabe por que você pode superar? Porque os olhos de Deus estão sobre você. E quando você não conseguir, Ele vai estender as mãos sobre a tua vida. Porque Ele é, a palavra do Salmo 46, quando o salmista diz que Deus é o nosso socorro bem presente, quando nós olhamos para o sentido pleno dessa palavra, vai dar a entender que Ele é o socorro imediato. Quando as coisas perdem o controle, Ele entra com o sobrenatural. E no sobrenatural dele, nós contemplamos a sua glória. Você já viu um sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Eu já vivi momentos da minha vida. Você viu, né, Miro? Eu também já vi. Eu sei que muitos de vocês já contemplaram o sobrenatural de Deus. E sabe uma coisa, irmãos? Deus já agiu em coisas pequenas na minha vida e coisas grandes. Mas uma coisa eu aprendi de Deus. Deus coloca a mão aonde a minha não alcança mais. Porque enquanto a minha mão alcança, Ele vai deixar eu tentar. Porque Ele é um Deus que ama e Ele quer ver crescimento e maturidade na minha e na sua vida. Davi foi um homem que superou muitos obstáculos na sua vida. Muitas vezes o inimigo tentou parar a nação de Israel. No capítulo 17 de 1 Samuel, quando nós lemos o texto, eu não quero ler, mas quero só convidar você a confirmar o que eu estou dizendo. A nação de Israel tinha parado. A nação inteira tinha parado. Todo o exército do rei estava voltado para uma muralha chamada Golias. A nação inteira tinha recuado. O povo não saía mais do lugar.
Os objetivos, os sonhos estavam frustrados, porque um gigante tinha se levantado para afrontar a nação, para pôr em prova a fé do povo, para envergonhar. E a Bíblia diz que Davi usa não só a sua força física, mas ele usa também a sua fé. E ele decide enfrentar aquele gigante. E talvez uma das palavras mais grandiosas e poderosas são as palavras que Davi disse quando aquela onda ou aquele gigante enorme vinha diante dele. A Bíblia diz que Davi olha e diz assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Os salmos que lemos diz que ele é o refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. E o versículo 11 diz que esse Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando ele está dizendo que Deus está conosco, ele não está dizendo que Deus está aqui nesse templo, porque Deus não habita em templo feito por mão. Ele está dizendo: onde estiver um que crê em mim, ali eu estarei. Porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os. Portanto, nada pode fazer a sua família, os seus sonhos, os seus projetos pararem. Porque Deus é aquele que cuidará de todas as coisas. Por que vem os dias difíceis, pastor? Então, o texto inicial que nós lemos, Paulo vai dizer que o Senhor, Romanos 8:28, trabalha para aqueles que Ele ama, e que todas as coisas cooperam para o bem daquele que Ele ama. Querido, quem estava dizendo isso? Presta atenção aqui que eu vou dizer para você agora. Não era uma pessoa qualquer, era Paulo. Quem fez essa afirmação, quem Deus usou, não foi um homem qualquer, foi Paulo. E Paulo era um homem que tinha sofrido açoite, prisão, perseguições, humilhação. Paulo era um homem que tinha vivido grandes perseguições na sua vida. Porém, ele vai dizer assim: mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Porque eu estou bem certo do que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as coisas não estiverem dando certo, não desiste não. Não perca a tua fé. Não recue. Não desista. Sabe por quê? Deus está querendo tratar alguma coisa. Então deixa Ele tratar. Sabe o que vai acontecer amanhã? Isso vai passar. E sabe o que vai sobrar? A sua intimidade com Deus. A sua fé no Senhor. Eu me lembro de 2006. Eu estava já há mais de 45 dias internado. E uma das piores coisas para mim em tudo isso foi ficar parado, deitado em cima de uma cama. Independente das dores que eu passei, para aqueles que não sabem, eu sofri um acidente e eu fiquei 60 dias internado. E nesse processo, o que mais era terrível era aquela situação de estar ali sem poder fazer nada. E eu passei por um processo que eu precisava fazer uma cirurgia.
E o médico dizia assim: você só tem que esperar. Mas doutor, só tem que esperar. O tempo da cirurgia não é eu que determino, é o seu corpo. Porque eu tinha uma cicatriz muito grande no joelho e a carne tinha que voltar para o lugar. A carne cresce, né? Quem entende aí do corpo humano sabe que a nossa carne ela volta, ela refaz o lugar da onde ela saiu. Então, quando ela chegar na altura certa, nós vamos fazer uma cirurgia plástica. Então, enquanto o seu corpo não responder a isso, nós não podemos fazer cirurgia. E está eu lá esperando a carne crescer. E aquela carne que não crescia, isso vai trazendo um espírito de angústia e de, né? E um dia Deus enviou um homem abençoado lá. Ele disse uma palavra para mim. E o que ele disse, eu não esqueci até hoje. Ele falou: olha, primeira coisa, você crê em tudo que você ouviu e pregou até hoje? Tudo que você viveu na sua vida cristã, você crê? Eu falei: creio. Então Deus está no controle. Descansa. Segunda coisa que eu quero dizer para você: vai passar. E se for para que isso sirva para o crescimento, se você permitir, vai sobrar o crescimento. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque passou e sobrou o crescimento. E Deus mandou eu estar aqui para trazer essa palavra para você nessa noite. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus ideais, não desista de pregar Cristo, não desista de anunciar Cristo, não desista de fazer planos com a sua família, não desista de planejar para o teu lar. Eu quero convidar você para Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, há pouco tempo eu preguei esse texto, mas eu quero trazer esse texto ao seu coração mais uma vez. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere muito do nosso país, não espere muito dos nossos governantes, não espere muito. Não espere muito das melhoras que os políticos têm oferecido, mas creia nas promessas de Deus sobre a tua vida. Essa palavra profética de Jeremias veio um tempo em que a nação não tinha muita esperança. Muitos tinham desistido dos seus sonhos, muitos tinham parado de sonhar. E veja o que o Senhor Deus vai trazer através de Jeremias. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos restos dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e profetas, e todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elazar, filho de Safã. Versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edifiquem casas, habitem-as, plantem jardins e comem de frutos, tomai mulheres, gerem filhos e filhas, tomem mulheres para vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurem a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Versículo 10: porque assim diz o Senhor: certamente que passado os 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então vocês me invocarão, e ireis orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo: não pare de sonhar. Sonhe
com o casamento dos seus filhos, sonhem com os netos, deem-se em casamento, continuem plantando, continuem construindo, porque eu hei de cumprir a minha promessa que eu fiz a vocês. E eu quero dizer, as promessas de Deus não mudam para a igreja. Ainda que nós vivemos num país de muitas lutas, de muitas aflições, de muitos sonhos frustrados, não desistam, não parem, porque é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E essa promessa é que um dia todos nós iremos habitar na Nova Jerusalém. E lá nós viveremos a plenitude da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Querido, eu quero passar um vídeo. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse hino e que você colocasse todos os seus objetivos nas mãos do Senhor, todos os seus sonhos, lembrando que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e Ele será presente em todos os momentos da sua vida, durante esse ano e durante toda a sua vida. Não pare, Deus está no controle. Se você está sentindo essa presença, adora Ele, vai. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. E é pra você passar, meu irmão. Ouça o grito de derrota do gigante. Já está por fim, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Tem Filho de Deus aqui nessa noite? O Filho de Deus nasceu pra vencer. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem, porque é chegado um novo tempo, meu irmão. Ouça o grito de derrota do gigante. A conquista já está por fim, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer.
Quero orar com você, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e colocar os seus propósitos e os seus planos diante de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizer um inventário da tua vida e da tua história, se você parar para olhar para trás, você vai ver em que todos os caminhos que você andou, as mãos do Senhor esteve estendidas sobre você. Cada viagem feita, cada caminho percorrido, momentos em que parecia que nós não iríamos superar e Deus entrou com provisão e te deu a vitória. E eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos, Ele não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a nossa vitória, meu querido, não está em conquista apenas financeira, mas a nossa vitória está em experimentar a salvação em Cristo Jesus. Não permita que Satanás tire isso do teu coração. Esse objetivo de firmar em Deus, de realizar a obra do Senhor na tua família, na tua casa. E eu quero que você saia daqui nessa noite com todos os seus sonhos renovados, mas entendendo que nada está totalmente nas suas mãos, mas sim nas mãos de Deus. Mas você precisa se esforçar, você precisa pagar um preço, você precisa lutar para que a sua casa supere os gigantes, as ondas. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai experimentar todos os dias do sobrenatural de Deus na sua vida. Deus nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça na Tua palavra. Nos fortaleça na fé que temos em Ti, Senhor. E ó Deus, quantos são os gigantes que estão lá fora? Quantos são os gigantes que tentam nos parar, que tentam fazer-nos desistir da caminhada cristã? Quantas pessoas tinham um sonho de ministério, meu Deus, e foram interrompidos, ó Pai, porque não superaram obstáculos. Quantas pessoas tinham um sonho para a sua casa, para a sua família, e permitiu que esse sonho parasse, porque não depositou a confiança no Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, renove, Pai, renove, Senhor, a confiança dos teus filhos. Restaure, ó Deus, a alegria, Pai, e a convicção de um Deus que está, ó Pai, no controle de todas as coisas. Um Deus que permite que nós passemos pelos dias bons, mas também permite os dias difíceis para cuidar e tratar dos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos seguir em frente para o alvo que está proposto, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E ó Deus, que aqui, nesse lugar, homens e mulheres possam ser fortalecidos pela presença do Senhor no meio de nós. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo seja derramada sobre esse povo reunido nesse lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu só quero que você vá para sua casa com esse texto de Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às tuas mãos, faça conforme a tua força, porque depois que morrermos, o lugar para onde vamos, lá não tem ciência, lá não tem projetos que não sejam os projetos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Dê um abraço no irmão que está do teu lado. Que Deus dê a cada uma semana ricamente abençoada.